Olá, amados irmãos da Igreja Batista Memorial do Malé, que a graça, que a paz do nosso Deus esteja sobre cada um de nós em mais um culto de oração no qual nos encontramos neste formato online. Inicialmente, eu gostaria de compartilhar um texto da Palavra de Deus para o início do nosso culto, que se encontra na carta de Tiago, no capítulo 5, no verso 3, onde a palavra de Deus diz: está alguém entre vós sofrendo? Faça a oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Este texto propõe para nós duas perguntas e duas respostas. A primeira pergunta é: está alguém sofrendo? Faça a oração. Está alguém alegre? Cantem louvores. Cante louvores. A vida cristã ela é marcada por essas duas palavras: sofrimento e alegria. Somos chamados pelo Senhor não somente para triunfarmos com Ele, mas também para sofrermos com Ele. E nesta vida cristã em que em muitos momentos sofremos, desfrutamos da alegria que vem do Senhor. E aqui neste texto, podemos nos recordar do sofrimento de Jesus no jardim do Getsêmani. Lá em Lucas 22, verso 44, Jesus estava em profunda agonia, mas neste momento de tamanho sofrimento e agonia, o texto bíblico diz que Jesus orava mais intensamente. Então, no meio dos nossos sofrimentos em que cada um de nós passamos, não sei como o irmão está neste momento, a irmã, não sei quais são as suas lutas, as suas adversidades, mas somos desafiados e convidados a orarmos mais intensamente. E esta alegria que Tiago descreve não é uma alegria porque tudo vai bem, mas é uma alegria em que, apesar das circunstâncias, o nosso Deus, Ele nos dá a alegria de vencermos e passarmos por todos os sofrimentos. Por isso, temos esta alegria em nossos corações. Por isso, superamos, vencemos cada momento em que atravessamos em nossas vidas. Então, te convido neste culto de oração a que nós oremos mais intensamente e, em meio às adversidades, em meio às circunstâncias, não percamos a alegria do Senhor em nossas vidas. Por isso, nós o adoramos, cantamos e louvamos o nome deste Deus maravilhoso. Temos muitos motivos de oração nesse período. Quero destacar alguns aqui para que vocês possam orar em casa. Orem pela vida do nosso pastor, que está de férias. Continue orando por nós, pastores, para que Deus nos fortaleça, para que Deus nos conceda graça, para que Deus coloque as suas palavras nos nossos corações. Ore pela liderança da igreja, ore pelo ministério diaconal no momento desta pandemia, no cuidado, na administração, no cuidado com os necessitados. Ore pelas crianças, momento de ausência de escola, muito tempo dentro dos seus lares. Ore pelos jovens, pela juventude no todo, adolescentes, jovens também, momento desafiador, muitas influências que eles sofrem, que sofremos, mas que sejamos jovens, tenhamos jovens fortes, edificados no Senhor e que vencem o maligno. Orem pelas famílias por este momento também, né? Momento de pandemia onde muitos de nós já estamos voltando de uma certa forma à vida a uma normalidade, mas vivemos uma intensidade muito grande dentro de casa, né? E isso requer também cuidados, requer oração
para que Deus conceda em cada lar, em cada família, a paz, a harmonia, né, a alegria do Senhor em cada família, em cada lar. Ore pelos nossos irmãos idosos que estão em seus lares, neste momento desta orientações, dessas medidas ainda estão, né, com essa precaução de não poder estar indo aos cultos que já presenciais. Que Deus conforte cada coração, que Deus proteja, dando saúde, dando graça, para que também cada um dos irmãos possam vencer esse período. Ore pelos irmãos que estão enlutados também, né? Irmãos que perderam familiares recentemente, para que Deus possa consolar, confortar e continuando sendo presente na vida desses queridos. Amém? Oremos. Deus eterno, nós nos reunimos agora neste culto, através da internet, e te pedimos, primeiramente, perdão dos nossos pecados, porque se não for pela tua graça, nós não poderíamos estar diante do Senhor Deus que é santo, poderoso, mas o Senhor, com esta graça maravilhosa, nos alcançou, nos purificou e nos perdoa em todos os momentos que nós nos recorremos ao Senhor, pedindo perdão das nossas limitações, fraquezas e pecados. Peço a Deus por este culto de oração, que a tua bênção alcance cada coração, cada vida que estará ao alcance através desta ministração, através deste culto, através desta mensagem do Senhor via internet, que cada família possa desfrutar da tua paz, cada pedido que aqui já expressei que possa ser orado em cada lar, que cada criança, cada juventude, as famílias, os idosos, os enlutados, o ministério da tua igreja, todos, ambos, possam sentir a tua mão poderosa de graça e de poder. Assim nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu amor, por tua bondade libertas-me ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu amor, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que
preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou moço, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou moço, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou moço. Quero compartilhar com os irmãos o texto de Filipenses, capítulo 1, do verso 3 ao 8. E esta mensagem, irmãos, tem como tema orando com alegria. E assim diz a palavra do Senhor: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho. Pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Carta de Filipenses é uma carta muito pessoal do apóstolo Paulo a esta igreja. É uma carta chamada uma das epístolas da prisão, né? E Paulo, de uma forma muito pessoal com essa igreja, Paulo vai escrever esta carta. É uma carta que também tem uma característica, e muitos teólogos chamam esta carta de a carta da alegria. A alegria que vem do Senhor, pois é um momento de prisão, um momento de dificuldade por causa da pregação do Evangelho. Paulo estava preso, mas ao mesmo tempo está alegre. Algo que parece contraditório aos olhos humanos, mas como citei na abertura do culto, a vida cristã é acompanhada de sofrimento e de alegria. Precisamos entender isso e isso é fato na vida cristã. Mas pensando nesse texto especificamente, eu quero destacar algumas coisas para nós e pensarmos assim, tentarmos olharmos no sentido do que podemos aplicar às nossas vidas. Primeira coisa, irmãos, é que Paulo orava e ele orava com alegria. Paulo se coloca no versos 3 e 4, dizendo que ele orava em todas as orações dele para aqueles irmãos, ele dava graça ao Senhor de tudo que ele recordava daqueles irmãos, e esta oração era feita com alegria. Precisamos entender que a oração ela precisa ser realizada com alegria na presença do Senhor. E além de tudo isso, quando nos recordamos de tudo aquilo que Deus fez na vida de Paulo em Filipos com os filipenses, Paulo se recorda desses irmãos com muita alegria no coração. Vivemos de muitas coisas como igreja e podemos trazer recordações maravilhosas em nossos corações que transbordam o nosso coração de alegria, assim como a igreja do Malé. Uma outra questão que eu destaco nesse primeiro aspecto é que a oração com alegria, ela não está ligada às circunstâncias, mas está ligada a quem nós oramos. Paulo tinha o entendimento e a convicção de que ele orava ao Senhor, ele dava graças ao Deus, Criador dos céus e da terra. Ele estava preso, ele estava num momento impedido de transitar, mas não impedido de orar.
A adversidade, a prisão não tirou a alegria do coração de Paulo. E isso muitas das vezes, quando passamos por algumas circunstâncias em nossas vidas, nós muitas das vezes somos abalados e permitimos que as circunstâncias tirem a alegria das nossas vidas, na alegria cristã, e tire a alegria muitas das vezes das nossas orações que podemos fazer ao Senhor e fazer intercessão pela igreja. Verso 5 vai me destacar uma outra questão que Paulo relata sobre esta oração que ele faz, quando ele recorda desses irmãos. Ele fala da cooperação no evangelho desses irmãos. Cooperar com o evangelho é participar do evangelho. Cooperar com o evangelho é cooperar com a evangelização, é cooperar com o discipulado, é cooperar com o cuidado missionário, é cooperar com o serviço cristão, é cooperar com o trabalho no reino, com amor, com sinceridade. É entendermos que nós somos um corpo e nós cooperamos. Cooperamos para que o reino de Deus cresça, o reino de Deus venha se expandir e venha progredir. E naquela igreja ali havia cooperação, havia participação, havia esse serviço entre eles. Vamos pensar num termo hoje atual, havia colaboração, como muitas empresas gostam de dizer, colaboradores. Havia colaboração entre aqueles irmãos e com Paulo. Mas nessa cooperação, irmãos, o que me chama a atenção é que essa cooperação foi desde o primeiro dia até o momento em que Paulo escreve a carta. Logo, a cooperação ela precisa ser algo constante nas nossas vidas como crentes em Jesus. Não sei como você já cooperou com o Evangelho, como você tem cooperado com o Evangelho, mas há muitos irmãos que no passado já cooperaram. Talvez por alguma circunstância, talvez pela idade, talvez por algum desentendimento, talvez por alguma coisa que não agradou o seu coração, deixam de cooperar com o Evangelho por causa de circunstâncias, às vezes, eclesiológicas. Outra coisa que me chama a atenção é que essa cooperação, como eu já disse, é constante. Ela começou desde o primeiro dia que Paulo pregou o Evangelho para aqueles irmãos. E ela se estende até agora. Logo, irmãos, nós precisamos continuar cooperando. Em que o irmão, a irmã está cooperando com o Evangelho no tempo atual? Porque o que nós já fizemos lá no passado foi para a glória de Deus. Amém. Mas nós precisamos continuar cooperando com o Evangelho no tempo presente, agora. Esse é o grande desafio. Talvez você possa dizer, pastor, mas eu já estou avançado de idade. Pastor, mas eu já trabalhei muito, agora deixa para que outros possam aparecer e possam surgir e possam trabalhar. Não. Nós não podemos parar, nós precisamos continuar cooperando com o Evangelho. Nós precisamos colaborar para que o Evangelho continue avançando, para que o Evangelho continue sendo pregado, continue alcançando o coração de vidas aqui no Malé, aqui no Rio, no Brasil e no mundo. Havia cooperação entre esses irmãos em ambos os aspectos. Havia fraternidade, havia o amor fraternal, havia a disposição da generosidade, até mesmo financeira. Quando a gente vai lá no capítulo 2, nós temos o exemplo de Epafrodito, que foi enviado pela igreja para ir até Paulo na prisão, para levar recursos financeiros, e este homem colocou a sua vida em risco devido à viagem, devido ao percurso, adoeceu por causa disso. Então, cooperação. Houve cooperação da igreja, deste irmão, na vida do apóstolo Paulo, mas acima de tudo, no Evangelho de Cristo Jesus. Isso nos chama a atenção porque no verso 7, Paulo, quando vai terminar o verso 7, Paulo fala, pois todos sois participantes da graça comigo. Logo, irmãos, somos participantes do sofrimento, somos cooperadores do Evangelho mediante o sofrimento, mas também mediante a graça, mediante a alegria. Participe da obra de Deus, não fique de fora. Quando você participa da obra de Deus, você cresce, você às vezes acha que não tem
o que oferecer ali, mas quando você vai, quanto você é abençoado e o quanto você abençoa outras pessoas quando você se dispõe a cooperar com o Evangelho, se dispõe a participar da obra do Senhor. Então, iríamos iniciar nesse período agora na EBD, mas devido à pandemia nós paramos, nós não iniciamos, na verdade. Um livro Verdade, a Vida Centrada no Evangelho. Esse livro fala do que é o Evangelho, do que o Evangelho ele faz em nós e do que o Evangelho faz através de nós. Isso é maravilhoso, porque nós precisamos ter um entendimento do Evangelho, mas também precisamos entender o que o Evangelho vai fazendo nas nossas vidas. E quando entendemos isso, o que o Evangelho faz através das nossas vidas. Que eu e você sejamos cooperadores e participantes do Evangelho, participantes desta graça. Paulo vai trabalhar outra questão aqui nessa oração, no verso 6, em que ele estava plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós é de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aqueles irmãos já foram alcançados pelo Evangelho, foram alcançados por Cristo, foram alcançados pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. E Paulo, tendo esta certeza, Paulo vai demonstrar para nós a segurança do crente. Nós precisamos entender da nossa segurança que nós temos em Cristo Jesus. Lá em Efésios, no capítulo 1, quando Paulo vai relatar as bênçãos espirituais, Paulo relata que nós fomos escolhidos por Deus. Paulo vai relatar que nós fomos redimidos, temos a redenção através de Cristo Jesus. E neste mesmo texto, ele vai relatar que nós somos selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção. Logo, temos segurança de que o Senhor, ele começou uma boa obra em nós, e ele continua operando em nossas vidas, e ele há de completar a sua obra em nossas vidas até o dia de Cristo Jesus, até o dia da volta do Senhor. Que nós tenhamos esta certeza de que ele começou boa obra em nós, e ele é poderoso, ele é perfeito, ele é fiel, ele é digno de completar aquilo que ele começou. Outra coisa que me chama a atenção, irmãos, de uma forma muito interessante nesta oração, aliás, Paulo diz, é justo que eu assim pense de todos vós, porque eu trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa, seja na confirmação do Evangelho. E ele vai relatar que Deus era testemunha da saudade que ele tinha daqueles irmãos. Ele inicia essa oração com alegria, recordando dos irmãos. Neste verso 7, Paulo diz que ele trazia aqueles irmãos no coração. E ele coloca diante dos irmãos que Deus era testemunha da saudade que ele tinha de todos aqueles irmãos. Logo, irmãos, somos participantes da obra junto. Quantos irmãos nós levamos nos nossos corações, em nossos corações, de tudo aquilo que nós já participamos na obra do Senhor. E Paulo vai relatar disso nas algemas. Aqueles irmãos participaram com ele nas algemas, por isso eles estão gravados, né? Ali lembrando, na lembrança dele, na recordação dele, daqueles irmãos nas algemas. Ele está ali naquela recordação do coração de que aqueles irmãos também são na defesa do Evangelho. Muitas das vezes quanto a falsos profetas, quanto a ensinos errôneos dentro do contexto eclesiástico, e também na confirmação do Evangelho. Aqueles que são alcançados, o Evangelho, eles ouviram o Evangelho, compreendem o Evangelho, se rendem ao Senhor Jesus, então Paulo vai confirmar, vai discipular, vai cuidar, vai edificar essa igreja no Senhor. Então Paulo traz esses irmãos no coração e ele diz, Senhor, que ele fala para aqueles irmãos orando que Deus era testemunha da saudade que aqueles irmãos tinham, que da saudade que ele tinha daqueles irmãos. E concluindo esta reflexão para nós, é sobre a saudade. Voltamos parcialmente, né? Voltamos já há um bom tempo, estamos na presença, tendo nossos cultos presença online, e há muita saudade dos irmãos, saudade de poder abraçar, saudade de poder cumprimentá-los pessoalmente, saudade de poder fazermos a obra do Senhor, né, presencialmente, nas visitas, nas evangelizações, nos cultos, nos aconselhamentos, né, na obra do Evangelho, na obra de Deus.
E há uma saudade muito grande nesse período em que estamos passando de pandemia, né, onde estamos de uma certa forma distanciados uns dos outros pelas recomendações que são necessárias. Voltamos aos cultos, né, presenciais, mas ainda com algumas restrições dentro das medidas de segurança, mas há uma saudade muito grande no coração de cada um dos irmãos. E isso fica para mim, e eu concluo com esta palavra: o quanto nós precisamos valorizar os encontros que nós tivemos daqui para frente, né? Quantos encontros tivemos já lá no passado? Saudade, irmãos, quantas saudades, quantas recordações boas, né? Lembro das nossos cultos, das cantatas, lembro dos nossos encontros dos homens, né? Lembro dos cultos que são promovidos pela juventude, lembro das conferências de aconselhamento bíblico, quantas coisas gostosas, boas, quantos cafés da manhã já tomamos juntos na igreja, né? Quantas visitas já visitamos uns aos outros e ali oramos juntos, choramos juntos, nos alegramos juntos. Isso tudo traz recordações em nossos corações e isso tudo traz saudade. Querido irmão, que Deus nos abençoe para que possamos orar com alegria em nossos corações, para que possamos cooperar com o Evangelho, não somente lá no passado, mas agora, até o dia de Cristo Jesus. Que o Senhor possa completar a sua obra na minha vida e na sua vida, para a honra e para a glória do nome dele. Em nome de Jesus. Amém.